Gatos, cachorros, cobras e teius. Hoje é o dia dos bichos, dos pets, aqui no Hashtag Sal, e a gente vai discutir como é que é ter um bichinho, às vezes não tão pequenininho assim, a bordo. E é uma coisa que é bem interessante, muita gente tem pet a bordo e pensa assim, poxa, vou morar no veleiro e como é que vai ser isso? E será que é legal? Tem gente que, pô, é muito importante ter esse sentimento de ter um companheiro, né? Muita gente que mora sozinho e tal, e casais, obviamente. Então eu chamei aqui, eu não sou bem um especialista, a gente tem aqui a Marisca, né? E que é uma querida e tá aqui se adaptando e tal, né? Mas tem gente que tem gato e cachorro há muito mais tempo do que eu aqui, do que a Ana. A Ana tem uma especialidade grande já de ter animais, mais tempo do que eu. Mas aí, para conversar aqui, eu tenho hoje nada mais nada menos que Angel. Aqui que tem Oi! 2 gatos, e aí com o Pipoca e a Bi, A né? Beyoncé. Beyoncé. Meu, e aí tem mais um convidado surpresa que ele está com dificuldades técnicas, pode entrar a qualquer momento representando os cachorros. Senão eu vou ter que falar, a gente vai ter que fazer uma, uma imaginar como é que é com o cachorro. Eu tive cachorro a bordo também, né? E a gente conhece um pouco. Você já teve cachorro, Angelita, antes? Em casa, né? Assim. Em casa. É. E, bom, me fala aí, eu acho que a maioria conhece já a Marisca, me fala dos teus pets aí, quem são, como O eles se que comportam no vivem, barco, o que do que comem, se alimentam. o que se Podemos falar de alimentam. ração também. Hoje o Pipoca tá aqui no lugar do Jack. Eu tenho, então, o Pipoca e a Beyoncé, mais conhecida como Bi, ou Bica, né? Tem vários apelidos. E desde que a gente veio morar no barco, em 2016, eu já tinha a Beyoncé. E ela estava com 6, 7 anos. E como a gente se mudou de casas e tal, e por fim a gente veio pro barco, ela veio junto, né? E foi uma condição que eu coloquei pro Jack. Falei, né, vamos morar a bordo, mas eu vou ter que levar o gato junto, né? A gente sempre teve ali pelo menos 6 anos com ela, e então ela vai ter que se adaptar ou vamos ver o que a gente vai fazer. E para nossa surpresa, ela se adaptou muito bem. Porque o pessoal fala, ah, a gata é da casa, mas eu sou a prova viva de que não. Que aonde a gente foi, onde a gente morou nas casas e por último no barco, ela super se adaptou. Aonde a gente tá, ela super se adapta. O Pipoca, eu já peguei ele bebezinho, igual a Marisca. Então, sempre foi a casa dele, para ele o barco é a casa e pronto, assim. Então, eles super se adaptaram no barco. Tanto um que já, né, já era mais velho, já adulto, e o bebezinho, os dois se adaptaram. Né, eu não sei, acho que também, eu não sei o quantos gatos são só casa mesmo, ou então os donos nunca levam para passear e eles ficam só da casa também, né? Talvez os gatos, imagino que não tenham a mesma necessidade que os cães gostam, assim, de passear, mas, pô, a Marisca aqui a gente tem acostumado desde pequenininha a passear e ela tem gostado. Quando a gente pega a mochilinha lá, ela pula dentro da mochilinha e você vê claramente que ela quer sair, sabe, assim. Então, acho que é mais complicado, que gato foge muito, assim, também, né? Você tem que tomar Você tem cuidado. menos controle, né, sobre eles, né? Sim, sim, sim. Né? É, eu. E Desculpa, cortei. não, imagina, pode falar. Então, mas eu acho isso assim, porque quando a gente morava no Pier, a gente morou, quando o Pipoca veio a bordo, a gente morava na Marina do Engenho no Pier. Então acontecia, depois dele estar com uma idade já mais ali pré-adolescente, de subir no pier e caminhar por ali e tal, e ficar por ali mesmo, né? De não fugir. E às vezes acontecia, na época eu trabalhava, e ali na Marina mesmo, daí o pessoal ligava, ó, teu gato tá aqui no meu barco. Aí eu falava, larga ele no pier que ele volta, né? Então, isso é uma coisa interessante também, porque eu coloquei coleirinha com nome e telefone, né? Porque era isso, ele caminhava por lá, então eu sabia que se caso ele entrasse
Você sumiu para mim aqui. Não, não, Aí? pode, mas eu Ah, tá, tava aqui, desculpa. tava aqui. Eu vou Então, contar para vocês o que eu fiz. Eu vou contar desculpa. para vocês. Que eu deixei ela sozinha, aí eu peguei e comi uma azeitona. Ah, tá. Mas, então, Então, então era isso, assim, a minha preocupação é que ele entrasse em algum barco e a pessoa não soubesse que tinha dono, enfim, né? Que aparece muito barco nas marinas, gato nas marinas também, né? Então, aí eu coloquei essa coleirinha também que o pessoal me procurava através do telefone, e daí eu falava, larga ele no pier que ele volta para casa. No final do dia eu chegava em casa, ele estava lá. então, a gente aqui com a Marisca tava numa preocupação assim, pô, ela pequenininha e tal, aqui, né? O maior medo dela cair na água. Sim. Que é, né, que você tem uma história aí. E aí ela caiu uma vez na água, por sorte eu vi. Aí eu depois treinei ela ali para subir, que foi super fácil. Não treinei, eu chequei que ela conseguia, né? Uhum. E aí agora a gente estava no segundo estágio, que era parar no pier e o medo dela sair correndo por aí, né? Tipo, e assim, eu sei que gato em casa sai mesmo correndo, né? E é normal. Só que, pô, no pier tem outros barcos que ela pode entrar e tal. E pô, às vezes, tipo, penso assim, pô, tem uma janela meteorológica para subir dia tal. Aí você vai sair, cadê o gato? É. Foi. Então, ela por enquanto, eu abri aqui de vez em quando, de noite não, mas de dia que deixo, abro, ela fica ali, ela não tentou ir pro pier ainda, assim, ela é bem comportadinha. Mas eu tenho esse medo, assim, tem amigos que já aconteceu isso, saíram e quando vê, cadê o gato? No meio do mar e o gato já ficado. Né, eu também sei de algumas histórias assim, mas eu acho que tem algumas coisas importantes nessa questão do pet, não só no gato, mas como o cachorro também. Uma delas é castrar. Castrando já facilita bastante, principalmente se for macho, né? Porque o macho ele costuma ir atrás da fêmea, né? Então, mas a fêmea também, se ela entra no cio, essas coisas assim, ela pode ter um comportamento diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, se puder castrar, eu acho que é uma dica bem legal para evitar que eles tenham vontade de sair, assim, né? E eu vejo um comportamento também nos dois. O Pipoca, quando ele era mais novo, ele tinha mais essa vontade de ficar saindo. E eu percebo que depois de um tempo, a vontade deles, assim, eu acho que 20 horas do dia ficar dormindo. Eles levantam, comem e dormem. Essa é a rotina deles. Eu não sei se a Marisca ainda ela é bem ativa, né? É muito ativa. Mas ela, por enquanto, não saiu fugindo, assim, né? Por enquanto tá bem tranquila e tal, mas sei lá, na hora que ela sentiu o gostinho de pular no pier. Uma vez ela pulou no pier, ela era bem novinha, foi lá em Niterói. Eu fiquei impressionado, assim, porque tinha uma distância grande, né? E era um filhotinho, mas ela conseguiu pular, né? Mas por enquanto tá muito legal. E eu, às vezes, penso em colocar um AirTag ou algum negócio daqueles lá que você consegue rastrear, sabe? Que é pequenininho, é leve, acho que custa caro, barato não é tão barato, mas assim, tipo 11 gramas. Né? Que pro gato acho que não é, né? Acho Então, que não pesa muito, não, assim, não sei, eu não pus ainda, mas eu acho que é uma ideia bem boa, assim. Testa e depois você me diz, que eu tenho dois, daí é tudo em dobro, né? e a bateria dura acho que tipo um ano, assim, por aí, não sei. Mas e por exemplo, se você perde, né, se some, você pode mandar uma mensagem e quando passar por um outro dispositivo da Apple, tipo, ele avisa, ó, isso aqui, tem um gato aqui e tal, não sei o que lá, e a pessoa perto consegue rastrear com o celular, assim, sabe, tipo, mais pra direita, mais pra esquerda, né? Então eu acho uma boa. Eu só vou falar o seguinte, ó, tem várias mensagens aqui, né, de comentários, e eu tô marcando aqui várias, e eu vou fazer uma sessão de leitura de comentários, tô anotando várias perguntas interessantes e histórias bonitinhas aí, e também que ensinam, né? E a gente eu tenho uma pauta aqui, a gente vai fazer, e depois eu vou ler vários comentários de vocês. E se você quiser furar a fila, se você quiser, nesse processo de furar a fila, ajudar muito, hashtag Sal, tem os super chats, super stickers, que são, você deixa alguma quantia pra gente ali, e aí eu paro, entre uma pergunta e outra, eu coloco a sua pergunta e você vai ajudar pra caramba a gente, inclusive, fazer o vídeo crescer mais no algoritmo do YouTube aí, tá bom? Legal. E outra coisa que eu tinha visto aqui
perguntar assim, ó, as diferenças, bom, isso aqui eu vou esperar um pouquinho, né? Pontos negativos e positivos de a gente ter um pet a bordo ou não. O que você me diz? Posso começar pelo negativo? Pode, eu acho que é legal também. Também vou. Então, assim, uma coisa que eu vejo negativo, mas que não tem como evitar, é a questão dos pelos. Os dois soltam muito pelo. O Pipoca, principalmente. Por mais que eu penteie e tal, eles soltam muito pelo. Então é uma coisa que a gente tem que. Eu, no caso, limpo todo dia o barco. Mas aí não se torna tão negativo, porque assim você acaba limpando o barco, fica limpo, ok, equilibra ali, né? Porque acho que até esse convidado que vai entrar e tem uma história interessante em relação ao pelo, né? Ele pode contar melhor isso. E eu posso só abrir um parênteses aqui para falar por que a gente está em casa e não no barco? Claro, claro, claro. Porque, né, gato pet a bordo e de repente vocês olham a gente está em casa. Mas é que eu e o Jack, a gente está indo levar um barco lá para Niterói. E aí isso é uma questão interessante também, porque quando assim, 2 dias, né, no caso, 2 noites no máximo, a gente até deixa eles dentro de lá no barco sozinhos. A gente coloca água, comida e areia suficiente para 2 dias. Mas se passar muito disso, né, 3, 4 dias, a gente já vê que a caixa de areia, por mais que ponha 2 e tal, eles já não curtem muito e pode acontecer de fazerem xixi e até cocô em outro lugar que daí é ruim. E dá um certo medo, assim, preocupação também, que se eles comem demais e acaba a comida, enfim. Então, porque a gente vai viajar e vai depender da questão do clima, então a gente não sabe se vai passar de 2, 3 dias. Aí a gente trouxe eles para cá e a gente tem um amigo que vem e cuida deles e tal. Enfim, essa casa é do nosso filho e então fica tranquilo, assim. Por isso que a gente está na casa e não no barco. Não, essa é uma questão que eu sempre me preocupei bastante antes de ter a Marisca também, porque, por exemplo, vocês estão mais em Paraty, vocês têm aí, né, pô, a casa do filho de vocês, e quando você tá fixo no lugar é mais fácil você ter relacionamentos, né, com amigos, e também conhece já algum pet shop, ou sei lá, tipo, você vai viajar, você tem como deixar algum lugar tranquilo e seguro, né? Agora, a gente que está andando em vários pontos, pensando ainda no lado negativo, né? Pô, às vezes a logística fica complicada, né? E aí viajar com gato ou cachorro dá, né? Mas acho que cachorro, eu imagino que seja mais tranquilo de viajar do que gato, não tenho certeza. Você sente isso? De barco, tu diz? Não. De barco eu acho que gato é No mais geral. tranquilo. E avião, por exemplo, na caixinha. Não, avião é meio estressante, né? Pra gente, pra eles, assim, é bem estressante, na verdade, porque é um ambiente bem confinado o gato, na verdade, minha vida inteira eu tive, né? Eles gostam muito de rotina, eles gostam daquilo bem certinho, assim, então tudo que tira eles da rotina, eu vejo que eles ficam estressados. A gente tem uma outra experiência, que a gente tem a van, né, o furgão, que é o motorhome também, que quando a gente tem que trabalhar por terra, a gente vai com ele e acaba sendo a mesma questão. Aí é legal porque daí a gente leva eles junto com a gente na van e eles adoram. Eles ficam lá caminhando na frente ali quando a gente está parado, eles descem, ficam por ali sobre nossa supervisão e tal, né? Mas é isso que eu falei, então eles se adaptaram muito a gente. Então, tanto faz no barco, ou no furgão, ou aqui mesmo na casa que a gente está. Pode ver, o Pipoca está aqui de boa, a Bic foi dar um rolê ali agora, mas eles ficam tranquilos, né? Então eu abro aqui durante o dia, eles vão ali fora, comem uma graminha e voltam. Então eles se Pô, acostumaram. Sim. Uma coisa muito interessante, essa coisa de o que o animal se apega, né? Eu tive naquele farol da Marinha, na ilha do Cabo Frio, lá, em Arraial do Cabo, e aí tinha um cachorro lá, que tá há muitos anos, devia ter pelo menos uns 10 anos o cachorro, e lá troca toda a equipe a cada 3 meses. E o cachorro, pô, não tem tempo de se apegar a ninguém, né? E ele se apegou ao uniforme. Qualquer um que chega de lá de uniforme, ele é super tranquilo, e se chega sem uniforme, a galera tem que segurar ele que ele vai em cima.
Então é engraçado, né, que pô, os pets precisam se apegar a algo, assim, a alguém, talvez, né, tipo, e nesse caso ele, pô, coitado do cachorro, né, no sentido de que não é bem tratado, tudo, mas tinha mau carinho, mas ele tá sempre trocando a galera que tá com ele, né. Que interessante isso, né? Essa coisa do apego mesmo, né? O Paulo Lorenzato disse que tá, amigão, Paulo Lorenzato, tá sem assistir, eu acho, já tá resolvido, já vi que resolveu aqui. Pô, e assim, ó, você tem 2 gatos, né? Primeiro me conta como foi esse processo de ter um segundo gato. E a Ana vive aqui me convencendo para ter um segundo gato. Eu falo assim: não sei, espera um pouco. Eu apoio, você sabe disso, né? Então, mas na verdade eu percebo assim que na verdade o que aconteceu comigo foi um acidente, né? Por isso que eu tenho 2 gatos. Mas o que eu percebo é que a companhia é legal, os dois assim, eu percebo, já aconteceu um momento de um tá e o outro não, e a falta que um faz pro outro assim é absurda. Então, o que aconteceu eu vou tentar ser o mais breve possível porque é uma história longa, mas é interessante porque Fica tranquilo. eu não sabia que gato nadava. Então, quando eu trouxe a Beyoncé a bordo, eu tinha o maior cuidado, assim, que é uma preocupação deles caírem na água de fato, né, e tal. Mas como ela sempre foi mais tímida, mais na dela, mais retraída, então ali na Marina do Engenho, quando a gente foi morar para lá, ela tinha mania de sair do barco à noite, mas sair ali no cockpit, no convés. Ela nunca pulou, ela nunca pulou no pier. Ela sempre ficou no barco. E logo em 2016 para 2017, no dia 31 de dezembro, onde passa muita lancha ali, né, pelo movimento do feriado, ela caiu na água. E eu não vi. Eu não. E provavelmente foi na madrugada, porque como de dia ela não saía, foi na madrugada. Ela caiu na água e para mim foi terrível, assim, porque eu me senti culpada em não ter visto. E para mim, que todo mundo na Marina sabia que eu tinha gato, mas na verdade não, porque ela só saía à noite, então quase ninguém via ela. E era uma coisa que me doía muito em falar do desaparecimento dela, porque eu tinha medo que alguém falasse assim para mim: eu vi um gato boiando, ou alguma coisa assim, sabe? Então, ela, para mim, tem uma história muito linda, porque que eu achei ela com a minha melhor amiga lá de Curitiba, na rodoviária de Curitiba. A gente achou ela bebezinha, toda machucada, enfim. E quem levou ela para mim depois, aonde eu morava lá, porque eu estava na rodoviária indo para minha casa na época, foi essa minha amiga com a irmã dela, que éramos nós 3. E essa minha amiga que me entregou ela na minha mão, que foi quando eu recebi ela mesma, ela já faleceu. Então, assim, é uma ligação de coisas assim, que a gente tem que é muito linda, né? Então, quando ela caiu na água, eu pensei, puxa, como que eu pude deixar ela assim, né? Enfim. Então, resumindo a história, ela caiu na água e essa tristeza foi tão grande para mim. E aí apareceu o Pipoca aqui em Paraty mesmo, bebezinho, e a moça lá do aviário, casa de ração, acho que cada cidade chama de um jeito, mas onde a gente compra ração, um dia apareceu o Pipoca lá, bem bebezinho, bem ratinho mesmo, sem pelos, é uma coisa esquisita. E ela falou: olha, eu tô com uma gata aqui, parecida com a tua, que você perdeu, e todo mundo quer levar embora porque é bonitinha, mas eu quero que você leve. Aí eu fiquei meio dividida, falei, tudo de novo, né? Vai cair na água, não sabe nadar, enfim. Mas aí fui lá e peguei o gatinho, daí descobri que era macho, e ele foi crescendo. Quando ele tava para virar 5, 6 meses, ele tava com sintomas lá de instinto de menino, né? Querer marcar território, querer sair do barco para caçar, enfim. Aí eu achei um veterinário aqui em Paraty para castrar. A minha surpresa quando cheguei lá, 5, 6 meses depois, dei de cara com a Beyoncé. E aí, não é incrível? Depois de 6 meses. O que aconteceu? Caramba. Depois eu fui atrás da história, né? Ela caiu na água, então, nesse dia 31 de dezembro. Ela nadou até o terceiro pier lá do Engenho, conseguiu subir num barco.
Esse barco tinha um marinheiro, e toda vez que ele entrava no barco, ele falava que ele sentia um cheiro, né, de urina, via pelo, enfim, Ela ele até estava achava que era escondida. ela se escondia dentro do motor. Então ele nunca achava. E aí ele até pensou que era uma raposa, algum outro tipo de bicho, né? E aí, Ela não depois de um conseguiu mês, mesmo. Tava na mesma marina, no engenho, na nessa mesma mesma marina. marina, E ela não conseguiu voltar pro barco. não conseguiu voltar pro barco. Eu acho que na cabeça dela ali, né? Ela não, como ela nunca saía do barco, ela não conhecia, enfim. Então, pelo que ele falou, nesse período que ela ficou morando no barco dessa pessoa, ficou um mês morando lá. Provavelmente tomando água da chuva. Talvez tentou comer um passarinho, alguma coisa. Mas daí, quando ele conseguiu achar ela, é porque ela já estava muito debilitada. Daí ele conseguiu, no motor, ver que ela estava ali escondidinha. E aí levou no veterinário, né? Falou a situação e tal. Nesse veterinário que eu achei ela, né? Aí o veterinário falou: olha, eu não vou poder ficar com ela, porque todo mundo que traz bichinho aqui, que acha na rua, eu não posso simplesmente recolher, Claro. né? E ele até comentou que ia sacrificar ela, pela situação que ela já estava, né, de debilitada. Mas daí ele viu que ela, né, já era castrada, que ela tinha uma força de vontade ali de viver, e foi cuidando dela. E ela foi ficando ali na clínica mesmo, e eles foram cuidando dela e tal. Então, o dia que eu fui levar o Pipoca para castrar, eu fui a primeira a entrar, porque ela é muito arisca, né? Aí tinha uma escadaria, assim, eu só vi o rabinho dela subindo a escada. Daí eu olhei assim e falei, nossa, parecido com a minha gata. Ela ouviu minha voz, olha a ligação. Ela ouviu minha voz, voltou, botou a cara assim para fora da escada, me olhou e desceu a escada para me encontrar. Parece aquela cena de Nossa. filme, assim, sabe? Abrindo o braço. Sim. Aí eu larguei a pipoca do lado ali, porque foi tanta emoção. E eu posso te falar isso, que foi um sentimento que eu acho que eu nunca vou ter na minha vida de novo, de chorar tanto a morte de um ser tão, né, que você ama tanto, e de repente ter esse presente de novo, para mim foi assim algo realmente, eu não sei explicar. E ali foi uma adaptação dos dois, né? Foi daí o Pipoca ainda era bebezinho lá com 5, 6 meses. E ela já velhinha, falou, não, mas essa casa é minha, né? O que você está fazendo aqui? Criou um certo atrito entre os dois ali, mas isso durou uns 2, 3 meses até eles se adaptarem. E, e hoje vida normal. E daí eu descobri que gato nada, porque ela fez essa proeza de nadar até lá. E a primeira coisa que eu fiz com o Pipoca, quando ele foi pro barco e já estava um pouquinho maiorzinho, jogar ele na água para ver a reação dele. E ele voltou nadando pro barco. Eu falei, então Não, gato aqui eu nada. vi, eu joguei a marisca de primeira, ela saiu nadando, assim, eles têm pro instinto, né, eles devem boiar, eles devem já por natureza flutuar, né, e, imagino eu, e aí eles, foi tranquilo. Sabe o veleiro Samba? Eu falei com alguma tripulante, né, que, tipo, eles tinham um gato que saía para dar um rolê e nadava até a praia e saía para dar um rolê e voltava. Sabe assim? Pô, acho que deve ser uma coisa muito rara, eu nunca vi. E assim, Ai, eu ia ao mesmo tempo achar o máximo se a Marisca fizesse isso, mas também ia ser uma baita numa preocupação, né? Tipo... com certeza. Pra onde que ela foi? Vai ver, ela tá lá na ilha lá. Eu não Né? E sei se. tem lugares, por exemplo, que eu me preocupo, por exemplo, os Fernando de Noronha não dá para descer, por exemplo, com pet também. Tem lugares que tem a questão ecológica, Galápagos, acho que também são lugares distantes, assim, né? Mas tem. E eu me preocupo na questão quando for para outro país, é mais. Dá para ir, mas é mais um lance, né? Tipo de documentação e vacina e não sei o que lá, né? A Essa gente faz parte todas as vacinas aqui. burocrática, né? É burocrático isso nessa questão de outro país e tal. Mas eu vejo que nem tem o Shopinho, né? Com o pessoal do Strega, que eles vão para lá e para cá. O Google também, do Sailor on the World, também eles estão para lá e para cá. Gato mesmo, assim, eu tenho o pessoal do Beluga também que tem, né?
Eu acho que eles estão com 2 gatos também a bordo, mas estão aqui pelo Brasil. Eu sinto que gato mais fácil do que cachorro, assim, no sentido de que, pô, tem areia ali, pô, a Marisca bem novinha, fez umas coisinhas fora da areia, mas depois, pô, ela sempre faz direitinho, é muito, né? E cachorro é muito legal por vários outros motivos, né? Tipo, também é mais um cão de guarda, né? Às vezes assim, não que ele vá atacar alguém se pular no barco, mas ele faz barulho, né? E é uma coisa bacana que gato já não tem essa função, né? A gente podia falar um pouco agora que já entrou isso, não sei se o nosso convidado vai conseguir, mas sobre diferenças de gato e cachorro a bordo. O que você sente diferença? Então, eu não tive cachorro a bordo, mas a gente tem muitos amigos que têm, né? E eu vejo assim que muitos cachorros, né, fêmea ou macho, eles têm uma certa dificuldade às vezes de fazer necessidade no barco. E aí precisa ir pelo menos 2 vezes por dia em terra, faça chuva ou faça sol, para eles poderem ter essa qualidade aí de necessidades, porque senão eles não fazem, eles trancam, né? E daí pode gerar algum tipo até de doenças e várias coisas. Então, mas que nem você falou, essa coisa do cachorro, né? Ele tem mais essa percepção de pessoas se aproximando, às vezes latir, avisar de alguma forma. E eu acho que os dois se adaptam, assim. Eu já vi também o pessoal velejando e o cachorro fica dando volta no convés, assim, como se A estivesse redinha, perseguindo. nesse sentido, a redinha foi uma coisa fundamental de botar aqui. Porque às vezes dá uma patinada, escorrega, né? E a redinha dá uma segurada. Tudo bem que tem áreas que você não consegue fechar, tipo da âncora ali. Mas já dá uma bela de uma protegida. Eu tenho uma amiga que ela tem. Agora ela tá sem o doguinho dela, né? Já era velhinho, acabou falecendo. Mas ela saía de stand-up, ele já pulava na água aí também pro stand-up junto com ela. Aí eu falei, poxa, eu queria tanto que o Pipoca ou a Vi fizesse isso também, mas zero A chance. Marisca pula no bote. Ela pulou no bote. Até quando chega alguém aqui para conversar no lado e tal, ela já algumas vezes pulou no bote do lado, ou então tá o bote pendurado na targa, ela pula para dentro, volta. E aí uma coisa que eu acho legal, assim, ó, do espaço, que o cachorro, o gato aproveita melhor o espaço, porque assim, a gente tem umas redinhas aqui, ó, aqui tem uma aqui, ó, ela sobe, pula, o barco é 3D pro gato, sabe, assim, tipo, ela sobe em cima da vela e entra na capa da vela, fica escondidinha lá, e, putz, vai na placa solar, meu, sabe, assim, sobe lá, né, e eu acho que o cachorro não iria na placa solar, sabe, assim, É então o difícil. barco o cachorro é menor e, depende do cachorro e do gato, claro, mas em geral, né? E eu acho que o gato, eu sinto que aproveita melhor os espaços do barco, sabe? Ele explora mais, né? É. Onde tiver um buraquinho, ele entra. E a Bi ela tem uns esconderijos dela no barco que só ela sabe. Às vezes ela some e a gente não acha. Acho que ela vai E, entrando pelos. e é muito da natureza do gato, né? Porque o gato que foi domesticado, né? Virou gato doméstico, assim, né? Ele é de subir em árvore, entende? Assim, ele é um bicho que sobe em árvore. Então ele tem essa coisa de escalar, de subir, que o cachorro não, né? O cachorro é do lobo ali que anda no chão, né? Eu vejo que essa articulação que o gato tem também nas patas, o cachorro para subir no barco ele tem uma dificuldade, assim, já dependendo, ele já não consegue subir sozinho. O gato, se você coloca ali um tipo de tapetinho, alguma coisa ali, uma corda, né, um cabo, alguma coisa ali com um nó, ele com a unha mesmo ele consegue subir. O cachorro já tem dificuldade. Sim, outra coisa que eu notei que eu li também sobre a natureza do gato e do cachorro, né? O lobo, ele tem poucos predadores, ou talvez quase nenhum predador, assim, que se alimenta de lobo, né? Então ele é muito confiante, o cachorro. Ele vem, sai latindo e quer arrumar briga sempre, né? Tipo, sempre não, mas assim, ele é muito corajoso nesse sentido. E o gato, ele na natureza, ele é presa ele é caçador e é presa também de vários animais, né? Então, ele
ele é meio, ele se enfia, ele fica quieto, não faz barulho, ele olha, ele ataca só quando ele sente que tá muito tranquilo de atacar, né? Ou então tá, assim, não tem outra alternativa, né? Então, tem... Pô, é interessante notar que tem diferenças que vêm lá da evolução do bicho quando antes de ser domesticado. Ancestrais mesmo, né? Eu percebo isso. A gente tem o terceiro gato, que é do Kurt, né? Que ela é uma cálico, é aquela que tem 3 cores. E dos 3, ela já foi a bordo também. A gente já levou ela para o Rio de Janeiro. Ela foi para o Rio com a gente no Onix. E ela tem, assim, uma coisa com caça. Aqui mesmo também, ela volta e meia parece com um passarinho, sabe? Assim, e os dois já não, assim, já eles querem que caia um patezinho ali no pratinho deles. Então é engraçado, né, isso, mas porque ela também foi achada na rua, foi resgatado da rua, então a gente não sabe o que passou, né, para o bichinho ter que comer, né, o que teve que fazer para conseguir comer, então tem muito isso do instinto, né, é legal. Sim. Outra coisa que eu separei aqui, que até alguém falou agora há pouco, e é uma questão que varia muito de lugar para lugar, que é como marinas e clubes lidam com os pets. Aí em Paraty, como é que é? Então, depende da marina, né? Aqui não tem clube, aqui só tem marina. Então, cada uma tem as suas regras. E a básica, assim, a normal de todas, é que se for cachorro, usar a coleira, né? Usar uma guia, não andar solto por aí. E também, se fizer as necessidades pelo caminho, limpar. É o bom senso, né? Aí também não permite que entre nos banheiros das marinas, né? Algumas não deixam que circulem, por exemplo, o gato, que é mais difícil de segurar dentro do barco, então não deixam que circulem, né? Então tem que dar um jeito de segurar o gato para dentro do barco. Mas é possível passear, assim, né? Que esteja com a guia, até porque tem criança, às vezes a gente não sabe se o cachorro, às vezes pode ser meio bravo, essas coisas, então eu acho que é importante, assim. Mas aqui, porque não tem clube, eu não sei se num clube poderia ser diferente as regras. Eu acho que não tem muito a ver com clube ou marina, assim, porque eu já vi clubes que é bem restrito, clubes que é mais light, né? E, e eu vejo que, assim, às vezes, sempre no clube, né, tem alguém que... O clube é mais, assim, democrático, assim, porque tem vários sócios, né? Enquanto a marina geralmente tem poucos, ou um só, né, sei lá, ou um dono. Então, eu vejo sempre tem gente a favor, contra, e os clubes tentam achar o melhor convívio possível ali, sabe? Então, por exemplo, no clube que eu tô aqui, se não me engano, eu não quero falar, como também não sou sócio, não sei as regras exatamente, né? Mas parece que tem que andar com a guia, sabe? O que é bem razoável também, assim, né? Tipo, um cachorro, assim, né? Tipo, especialmente cachorro grande, assim, é legal, né? Dá uma segurança, mesmo que o cachorro não seja agressivo, mas, pô, dá uma segurança para quem tá na volta, assim, também, né? A gente não sabe, né? Às vezes até nem o próprio dono sabe. Às vezes, sei lá, o bicho, o cachorro, falo mais cachorro, pode ter algum tipo de ciúme da pessoa, né? E ficar agressivo, enfim. Mas eu sempre falo do bom senso, né? Isso é legal, você saber o teu limite, né? Onde começa o limite do próximo, assim. Então, acho que é importante. O Pipoca aprontou muito lá na Marina do Engenho. Aprontou muito. Aí a gente ficava mais na âncora, na frente, lá por causa dele, do que no pier. Daí isso nos fez sair até da marina, porque a gente passava mais tempo fora do pier, para ele não ficar pulando e fazendo arte. E aí a gente também gostou de ficar na âncora por causa, né, tá sempre apurado para o vento e tal. Ele nos fez sair da marina. Ele foi um motivo de ter saído da marina. Deixa eu ver aqui. Tá, e uma outra coisa que eu queria filosofar com você aqui. Que se os pets gostam de um barco ou não. Ou eles preferem uma casa. Os meus, Pipoca e Beyoncé, amam o barco. Amam, de verdade. Quando a gente sai navegar, o Pipoca principalmente já vai lá fora, ele já quer ficar curtindo ali o ventinho. E eu percebo assim que talvez o balancinho do barco, eles já são dorminhoco, né?
balancinho do barco ali, ele se deixar. Às vezes a gente sai cedo para trabalhar, quando a gente volta, dá a impressão que eles estão do mesmo jeito, assim, não levantaram para nada. Então, assim, os meus super gostam, assim, se adaptaram e às vezes é a história da rotina, né? Eles já se acostumaram tanto que eu percebo que quando a gente tem que tirar eles do barco, que nem agora, por exemplo, eles dão uma reclamada, assim, sabe? Do caminho do bote até a marina, que a gente mora na Poita, né? Eles dão uma reclamada, eles parecem assim, falam, não, me deixa aqui, tá tudo bem, não quero sair daqui, me deixa a bordo. E eles E gostam. pro gato, né, eu acho que eles ficam também protegidinhos ali, porque, pô, estão cercados, assim, a gato acho que gosta muito de ficar meio protegido, assim, né, de uma área alta, ou um fechadinho ali olhando, e às vezes sai, né, mas aí ele gosta de descansar, talvez tenha isso, né, e o barco também, que nem eu falei, os gatos tem essa coisa de pular, subir e tal, né, se esconder, não sei os cães também, mas eu tenho a impressão que sim, também eu acho que também os pets gostam muito dos donos, assim, sabe, e querem estar É, junto, isso. e Eles gostam. A gente tem um amigo que mora a bordo, ele tem um papagaio. papagaio a bordo, pois é o clássico, pirata total. Se eu tivesse Pirata. um papagaio, eu ia comprar um tapa-olho, pelo menos para usar umas horas por dia, assim. Imagina que massa, meu papagaio aqui. Você sabe que a Marisca, às vezes, ela sobe aqui e fica nas minhas costas. Ontem no Você já tem um churrasco aqui no papagaio? clube ela fez. Não, o tapa-olho nesse caso é quase obrigatório, meu. Imagina que massa ficar com. Eu achei que você ia falar que você ia arrumar um gancho para pôr na mão. Pô, aí também pode ser perna de pau, né? E aí, tipo, tem um detector de metal aqui, caça tesouro na praia. Pô, ia ser uma fantasia de pirata, cosplay de pirata perfeito, meu. Mas é possível, né? Então. A Eu Ana nunca vi. tava. Não, é que eu Não, já eu ia vi. falar que Então, os animais que eu o vi delay foram é fogo, esses. né? Vou falar, que a Ana esses dias estava com TU por aqui, tipo um lagartão, assim, mó bonito também. Ah, Mas é, você ia falar outra então. coisa. Não, eu ia falar justamente isso, que os bichinhos que eu vi foram gatos, cachorros e papagaio a bordo. Sim. Eu já ouvi falar de gente que teve um peixe a bordo no aquário. Ah, Pô, peraí que entrou agora o nosso amigo. Uau, uau. Aê! Grande E aí? Buda! Mais um do elenco do Hashtag Sal, que também, curiosamente, não tá, Pô, mora no Sul, difícil, viu, não esse tá no troço barco, de cara. internet, viu? É mais Antes fácil tarde do que acender uma nunca. fogueira. Como diz o Jack, antes tarde do que mais tarde. mais É. tarde. E aí, Oi, galera? Buda! Tudo Pô, bom? Buda, cara, que prazer ter você aqui, cara. E aí, tipo, tava precisando de um especialista em cachorro a bordo, cara. E eu vou te fazer a Opa! chave de atenção aqui, ó. Que, pô, o Buda, né, cara, é o cara que, pô, tem um carinho, assim, tipo, não, é difícil eu ser injusto falar o cara que tem o maior carinho que eu já vi, assim, pro cara, mas é um dos. É, E o Pirata é um cachorro muito inteligente, muito querido e amado por um monte de outros velejadores há anos, né, cara? há 10 anos. Caramba, cara. E como, cara, a gente estava falando aqui como é diferente ter um gato e um cachorro a bordo. E a gente estava falando que gato talvez seja mais fácil a questão de ir no banheiro, passear e tal, né? E o cachorro, por outro lado, tem, pô, já é o cão de guarda, tem outras vantagens. Não tem melhor e pior, né? Cada um tem um jeito, né? Me fala É sobre como é ter diferente. um cachorro a bordo, cara. Então, o cachorro é o seguinte, o cachorro ele é totalmente dependente do dono, né? Totalmente. Você precisa dar comida, precisa levar na praia para dar uma andada, precisa levar a fazer cocô, entendeu? Agora o gato, pelo que eu sei, eu pouco experiência, eu vejo os gatos nos veleiros, cara, o gato tá andando na retranca, tá numa boa, tá, sabe, em cima do dog house, que aliás é cat house também, né? Eu tenho um pouco de medo de gato, cara. Por Por quê? Por falta quê? de convívio, talvez, né? Ah, tá. Mas, assim,
O cachorro me acompanha desde que eu nasci. O primeiro cachorro que eu tive, eu estava no berço. Tinha uma pincher que cuidava de mim embaixo do berço, imagina. Pô, e cara, Mas, o que você diria que é diferente, assim, que você daria de dica pra galera de ter um cachorro que é diferente de ter numa casa, que dica você daria pra ter num barco, assim, que é preciso tomar cuidado? então, ter no barco é o seguinte, tem que cortar a unha dele, porque no convés ele escorrega, além de arranhar o convés, né? Eu não ligo muito para o meu convés, eu não tenho problema com isso, mas e o pirata, ele anda, como ele anda bastante, ele termina gastando a própria unha, né? Agora, sim, tem que ter um lugarzinho para ele se esconder quando, sei lá, tem uma tempestade, alguma coisa, você está navegando, balança demais. E existe o Dramin para animal, o Dramin pet, né? Também. Mas o pirata já nem enjoa mais. Ele enjoou uma vez na Joatinga, cara. Quem que não enjoou na Joatinga, né? Uma vez que a gente pegou lá meio virado, indo para... Também foi rápido. Só foi a passagem da Joatinga, chegou na Cutia, naquele mundo particular da Cutia, acabou tudo. Aí ficou uma boa. Mas ele... Foi a única vez que ele passou mal. E ele gosta, você falou que ele se esconde quando tá balançando muito, mas quando tá velejando normal, assim, um dia bom, ele anda pelo barco enquanto veleja? Anda, ele costuma ir lá na proa, lá no bico de proa, deitado, olhando, cara. Às vezes a gente está navegando, você vê golfinho do lado, ele põe a cabeça assim pelo buraco do guarda-mancebo ali, pelas redinhas, e fica olhando pro golfinho, o golfinho nadando de lado, olhando para ele. Eles devem ter deve rolar uma interação, né? Uma comunicação aí, sei lá eu. Eu sei que ele vai lá na frente, ele fica numa boa lá, em cima da âncora ali. E eu navegando, ele volta, ele vai para a sombra, ele fica... Adora, né? Late, por exemplo, às vezes ele começa a latir para aquele bigode da onda, do casco da onda, né? Que forma. Ele começa a latir para aquilo ali, cara. Uma vez, cara, ele foi latindo dali de Paraty até Ilha Grande, velho. Foram horas ele latindo. Aí agora eu já aprendi, né? Quando vai navegar meio longe, pega o pirata, põe na coleira, deixa no cockpit, ele fica quietinho, aí ele dorme. Tá. Fica deitadinho então, ali. Eu, quando saio, assim, né, pra velejar, cara, a Marisca, assim, ó, quando ela tá aqui dentro, é meio complicado de controlar, mas como eu fico na gaiuta, eu vejo. Quando ela tá aqui dentro, beleza, tira a coleirinha, assim, tira não, a guia, né, deixa a coleira, mas quando ela sai pra fora, eu boto a guia, ela tem um arnês, né, que é tipo nessa coleira, assim, pega pelo peito. Entendi. Também. Porque o gato é muito pescocinho, muito fininho, acho que é perigoso só a coleira. E aí, tipo, porque eu fico com medo dela cair, cara, né? E não, sei lá, e ter que voltar pra pegar, já é difícil achar uma pessoa, né, cara? E ainda o teu cachorro é grande. Eu já ouvi falar, eu não sei se, eu nunca, ao vivo não tenho gato, né? Mas eu já ouvi falar que se você largar um pedaço de rede ou de cabo pendurado na popa, assim, uns 2 metros de rede preso no guarda-mancebo, que se o gato cai no mar, ele nada até aquilo lá, se der tempo, ele pega essa rede e volta para bordo. O cachorro não, o cachorro vai embora, fica. Mas o gato, ele é muito esperto, eu já ouvi falar isso. Aqui eu deixo, quando tá parado, um cabo de amarração grande, assim, que pra, não chega a tocar na água, mas a pata dela já pega, ela consegue subir, sabe? E eu quero, só que o Felipe Brito, cara, deu R$5 aí, cara, muito obrigado, e ele perguntou se a gente pode falar de pets exóticos. Conhece alguém que tem ave, cobra, lagarto, alguma coisa do tipo? Tenho 3 cobras e sempre tive essa dúvida. Vocês já imaginaram ter uma cobra no barco, cara? Pô, cobra é um problema perder no barco, né? Ela entrar no, sei lá eu... Vai saber, entra numa bomba de porão aí, de repente, vai embora, se for pequeno. No motor, na transmissão, lá, já né, pensou, cara? Entra no dependendo meio do do tamanho. motor ali. Agora o gato...
Ana teve peixe que você cobra. Será que falou, assim, ela ficava solta em casa ou ficava num aquário, assim? Ficava num aquário. Acho que por essa questão do vidro seria um problema, porque ficar solta realmente ela ia sumir. Ah, não sei se vocês ouviram, mas ela falou que ficava no aquário. E se ficar solta, acho que ela ia se esconder mesmo e ia sumir, Felipe. E assim, a gente estava falando há pouco, tinha alguém que tinha um papagaio, né? A bordo, que é bem interessante também, é o maior esquema pirata, né, cara? Mas o lagarto, o que eu conheci, o teiu, esses dias, ele fica solto na casa. Poderia muito bem ter um lagarto, um teiu a bordo. Ah, então o TIU, esse lagarto, daria para ter, porque ele fica soltão na casa, né? O papagaio, eu li um livro, eu não lembro de quem agora, eu acho que era, eu não lembro agora. Bom, diz que o papagaio ele ficava a bordo do barco e ele imitava tudo que o pessoal falava durante e ele falava, né, as conversas que a tripulação tinha e tal. E um belo dia parece que foram tentar, tinha um pessoal que ia tentar entrar no barco para roubar e escutou a voz do papagaio imitando o dono do barco. Aí por esse fato os caras falaram, opa, tem alguém aí, pegaram, não foram no barco, entendeu? Porque salvou o barco porque estava falando. É um bom alarme. Eu já ouvi falar também de papagaio imitando choro de criança, entendeu? Que ele chorava. Aí chegaram no barco, né, achando que a criança estava presa lá, tal, era o papagaio. Pô, o Felipe aqui tirou onda aqui, e é verdade, eu falei aquário, é terrário, obviamente. Terrário. Né? Tipo, desculpa aí a gafe. Cara, deixa eu ver o que mais a gente estava falando aqui sobre cachorro. Marina e clube, cara, você tem uma experiência assim, é tranquilo com o cachorro? Às vezes mais, né? Assim, marina em geral, você tem que passear com a guia. Assim, o pirata é um caso à parte porque ele não morde, né? Está acostumado com todo mundo, mas mesmo assim, você tem que andar com guia, né? Porque sei lá, pode ter uma briga de cachorro, né? E normalmente é norma de marina, né? Agora, assim, tem alguns problemas. Tem cidade que não deixa, ilha, lugar que não deixa o cachorro descer tocar praia, em terra. Né? Parece que Noronha é um desses lugares. Talvez o cachorro não possa descer. Cabo Frio, se eu não me engano, também. Acho que Cabo Frio é uma ilha só. Na ilha de Cabo Frio, né? E na cidade ilha de Cabo Frio. Eles não deixam o animal descer, entendeu? Você não pode descer. Mas lá, mesmo a gente não pode descer, só alguns barcos por poucos minutos. Assim, autorização. Mas na cidade de Cabo Frio, Arraial na cidade e nas outras praias de Arraial, pode sim? Pode, né? Quer dizer, nas praias eu não sei, mas na cidade pode. E, assim, em marina, em geral, é bom para não ter briga de cachorro, né? Entre animais, né? Sim. Sempre uma guia e tal. Cara, e qual o lado positivo e o negativo de ter um pet a bordo? Assim, por que é legal ter e por que não é legal ter? Bom, legal é pela companhia, legal assim pela segurança até, né? Porque você está dormindo, está ancorado em algum lugar. O pirata, por exemplo, ele vê qualquer barco, até à noite, luz, boreste, bombordo, ele vê a luzinha se movendo, chegando perto, ele começa a latir, avisa. Canoa, às vezes é pescador, não é nem ladrão, entendeu? O cara tá tirando uma rede que ele deixou ali, ele começa a remar na direção do barco, ele já começa a dar aviso, entendeu? Latir, o cara já nem chega perto, né? E assim, por segurança é uma boa, companhia, tal, né? Agora, é ruim porque eles duram muito pouco, né, Adriano? O cachorro dura pouco, pelo vai para tudo quanto é canto, não tem jeito. Você pode escovar o cachorro 500 vezes por dia. Quando você bobear, ele entupiu uma bomba de porão, entendeu?
Se fizer água, você pode ir lá na bomba, passar a mão, que você vai tirar um filhotinho da bomba e aí desce a água, tudo bem, entendeu? Porque é muito pelo que voa mesmo, que cai. Não adianta, você não consegue deixar o barco limpo por causa de pelo. Não fica extremamente limpo. Sempre vai ter um pelinho em algum lugar do barco, numa cabine, na sala, entendeu? Não tem jeito, é impossível. E me parece que pelo curto também, mesmo sendo pelo curto, ele solta às vezes mais que o pelo longo do cachorro. Não sei como é que é com gato. Aí... A Marisca é muito novinha, não sei, hein, Anjo? O pelo, você falou que é problema também, né? É um problema, assim, porque e o gato, acho que mais que o cachorro, ele tem mania de ficar se esfregando, né, nas coisas, na gente. Sim. Então, o nosso uniforme é preto. Aí já fica tudo cheio de pelo mesmo. Agora, por exemplo, porque ele no colo, eu tô com um pelo na boca aqui. Mas não tem o que fazer, você tem que fazer escolhas, né? Ou convive com o pelo e com o gato, ou com o cachorro, ou não tem, porque... Eu prefiro pelo que escama, né? Pois é, também. Espinho, agora, né? já o peixe é uma boa, né? Que, por exemplo, quando ele morre, você frita ele ou joga no mar. Pô, o peixe tá morto, tem que ver porque fazer autópsia primeiro, cara. É mais tá fácil, doente. né? Pô, ia ser legal se tivesse um peixe que ficasse do lado de fora e pudesse dar um rolê e voltar e fosse teu pet, assim, ó. Trocar uma ideia, assim, e tal, né? Fora d'água e tal. Eu conheço um cara que tem quase isso, cara, que é o Marcos Ertinati lá do Capalua, não sei se vocês conhecem, lá de Ubatuba, que ele tem uma poita lá que ele joga todo dia lá um arrozinho, joga umas coisinhas, ele fala assim, vou dar comida pras galinhas, aí vai lá, joga, assim, e tem um monte de sargentinho lá, cara, que tudo já em volta do barco dele. Olha. Ele fica... Mas eu quase parei de comer peixe por conta disso, porque quando a gente morava na Marina, lá do Engenho, o Buda sabe bem disso. Tem as cracas ali, né? Então tem bastante, várias espécies de peixe. E aí a gente começa a dar nome, porque todo dia ele aparece ali, aí você joga um arroz, você sobra no almoço. É bem isso mesmo. Poxa. Pô, eu vou então dar uma lida aqui, ó, em perguntas enviadas pelo público. E a gente vai comentando elas aqui, ó. Temos perguntas, algumas afirmações. Tem o Jean Monteiro, cara, ele teve várias experiências interessantes aqui. Ele falou, quando estávamos em Porto Williams, no Chile, quebramos uma para os amigos de um outro barco, cuidando de 4 cachorros, eles tinham mais um gato enquanto eles foram à Antártica. Mais o nosso cachorro e um gato. Pô, o cara tava com, se eu contei direito, 2 cachorros e 5 gatos a bordo, meu. Nossa senhora. Nossa. Que confusão, não sei o tamanho do barco dele, cara. Cara, não consigo imaginar aqui no barco essa quantidade de bicho assim. Uma vez eu tava nos vagabundos, passando pelos vagabundos ali, eu vi um veleiro ancorado, devia ter uns 23, 24 pés, com um casal de pastor canadense, aquele branco enorme, e uma ninhada de 4 no barco, andando para lá, para cá, os filhotinhos, cara. No cockpit, o cara na cana de leme, dando bordo ali, ele estava saindo com o barco, cara, e era cachorro passando pelo meio das pernas dele, aqueles filhotinhos lindos, né? São lindos os cachorrinhos, mas muito grande, cara, e o barco pequeno para um cachorro desse tamanho, né? Pô, eu vou contar um negócio que aconteceu comigo com a Marisca, cara. A primeira vez, que a gente não estava muito esperto o que ia acontecer com ela saindo, aí eu estava saindo de Niterói, que foi o primeiro lugar que a gente foi fazer uma viagenzinha maior, assim. Tá, e ela tava lá dormindo, na hora que eu saí, liguei o motor e tal, ela veio ali, eu, caramba, fiquei esperto com o dog house, eu fiquei olhando, né? Aí ela começou a querer sair, cara, e ficar lá na beirinha do barco, e eu com medo que ela caísse filhotinha, assim, né? Fui segurando, tá, botei ela pra dentro do barco, e aí quando eu fecho navegando, o piloto automático fica dentro, assim, da porta e da gaiuta, e aí quando eu quero mexer, eu abro e mexo, né? Só que aí ela ficou tentando subir na gaiuta e subiu no piloto automático, começou a fazer curva no barco, cara. E aí eu desesperado lá, mexendo assim, saindo do Rio de Janeiro ali, cara, foi... Aí que eu vi que aí eu não me lembro o que aconteceu, eu acho que a Ana me ajudou, botou o arnês e tal, e deixou o dog house amarradinho ali, mas, cara, foi um sufoco, cara.
É um barato esses bichos, viu? É muito legal. Pena que eles duram pouco, né? Eu falo sempre isso, né? Cara, eu digo que é uma Mas bomba relógio. Uma hora, é, sabe, que 10, 15 anos, 20 talvez. Mas... é. Não, eu acho que 15 é meio que o normal, né? Sim, sim. Mais que 15 é para poodle, né? Poodle diz que o poodle ele vai morrendo vivo, cara. Ele vai começa a mancar, aí ele fica banguela, aí, cara, o narizinho vai ficando comprido, ele fica feio, cara. Aí ele anda Fica com a língua para cego, fora, né? fica cego, Mas fica surdo. é cego, surdo. Aí quando dá uns 18 anos ele morre, que é o limite, eu acho que é o poodle, cara. É um cachorro que mais dura. Meu pai É teve um verdade. desses, cara. Era uma tristeza. O bichinho andava, batia nos móveis, cara. Puta. Né? E você não. Você chama, ele já não escuta mais. Aí você tem que ir atrás, pegar o cachorro no colo e tal. O Agora. Roberto Siqueira Bianchi perguntou: o meu gato tem 6 anos e eu vou tentar levar para o veleiro. O teu também já tinha, né, Angie, uma certa idade para o Tinha. veleiro, né? A Bia estava com 6 anos. Ela estava com 6 anos quando eu trouxe ela. Não, ela estava com 4. Ela estava com 4 anos. Ela é de E se adaptou 2012. bem. Foi tranquilo. Super, assim, é que toda vez que você leva o gato para algum lugar novo, ele primeiro fica ali retraído, né? Com medo, apreensivo. Aquela história que a gente estava falando de instinto, né? Então, provavelmente o gato vai ficar ali meio na dele, vai achar um canto. O que eu indico, assim, que eu acho bacana, é se tiver aquelas casinhas de transporte que ele é acostumado, leva junto e deixa aberto, porque ali vai ser um porto seguro para ele ficar. E aí, conforme ele vai sentindo confiança, ele vai saindo, mas se ele tem medo, ele volta ali para a caixinha e até se adaptar, e você já pode tirar a caixinha e guardar num lugar. Mas é normal de todo gato ter esse pouquinho de medo quando vai para um lugar novo, até se sentir seguro. Leva às vezes de 1, 2, 3 dias, que ele vai explorando ali até ele sentir confiança. Ele vai entendendo o ambiente, né? Vai sacando tudo, né? Sentindo Isso. seguro. É. Aí, a Roseli Salton perguntou como fazer com os hábitos noturnos dos gatos. E as mordidas já acabaram da Marista? Não acabaram. E eu posso dizer assim que várias vezes, umas 5 da manhã, a Marisca me acorda. Ela quer ração, quer brincar, não sei o que lá, ela começa a pular em mim. E de vez em quando tem isso, assim, eu me acordo de madrugada, não sei se com vocês também, o pirata. O que o gato tem com as 5 horas da manhã, me diga? Pirata atualmente ele deita e dorme até chapa, cara. Ele capota e. Mas ele, às vezes, ele latia. Ele estava do lado da cama, assim, lá, sentado, olhando para minha cara, e ele latia. Aí eu, o que você quer, pirata? Vai deitar, não sei o quê. Aí ele subiu, eu punha ele para cima, quando ele era mais novinho, né? Aí ele ia no convés e fazia xixi, mas não fazia. Ele fazia na redinha para fora, para o mar. O Adriano chegou a ver, né? Que ele, é um negócio que ninguém ensinou ele, cara. Fazia bom, xixi né? pro mar, cara. Tá, e Border Collie em especial, várias raças, né? Border Collie é um dos mais inteligentes, né, cara? Ele tinha uma inteligência impressionante, tem uma inteligência impressionante, Cara, né, o pirata. é impressionante. O bicho é muito esperto, cara. Mas verdade. assim, só assim mesmo que. Ou então, sei lá, talvez ele deve ter. Ele mirava talvez no guarda-mancebo, errava, sei lá, vai saber, né? Na cabeça aquilo. dele, ele estava fazendo no postinho, né? Mas não fazia dentro, nunca fez dentro do barco, nada, 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 nada. E os gatos de vocês, Anjo, também tem a acordam caixinha, ainda? não tem? Desculpa, eu não entendi. Tá. Os gatos de vocês ainda acordam vocês? Ou eles são mais velhos já 5 horas da manhã. E daí o pote tá cheio, aí você vai lá, dá uma chacoalhadinha, daí eles ficam te olhando, tipo, é isso que tem para hoje, então? Daí você disfarça, ele faz de conta que colocou. Aí eles ficam, tipo, esperando que você fique olhando junto. E, sabe, olhando eles comendo ali, não sei, é isso. Olha quem chegou. Aê! Aê!
Barba Papa! Chegou o barbudo aí. Chegou o pulguento da E, tripulação. e os gatos têm uma preferência, assim, tipo, a Bi gosta mais de um, e a... Sim. Tem uma... A Como é Bi que é é? comigo e o Pipoca é com o Jack. Pronto, é isso. Eu sou dona, quer dizer, ela é minha dona, né? Ela que manda em mim e o O Pipoca, Pipoca manda no Jack. Total. É gato, Sabe ele que- manda no dono, né? Tem É o uma gato que discussão manda. que a galera tava fazendo, que era tipo se o homem domesticou o cachorro e o gato, ou se o cachorro e o gato domesticaram o homem, cara. Porque se for ver assim, né, tipo, eles se beneficiaram pra caramba dessa relação. Aí tem casa, comida, Pois se é, não paga reproduziram pra nada. caramba, né? Pô, pirata só dorme, cara. Come e dorme. Pô, Eu falo que numa agora próxima. nem... Não, numa Agora ele próxima. mal... É. Vai, Angelita, depois. Não, Vai. numa próxima encarnação eu quero ser um gato, porque só come e dorme, é isso mesmo. Não faz mais nada na vida. Não limpa fundo, não faz nada. A Elo fala que na próxima vida, quando voltar, ela quer ser cachorra minha, que eu cuido bem. Ah, boa. Que eu cuido Boa, bem. Elô. A Elo falou que Gostei. vai voltar filhotinha minha. Come ração boa. Salmão, Tudo. eles comem patê de salmão. Aí, ó, tá vendo? Quer mais moleza que isso? O Mas Felipe Amorim perguntou meio off-top aqui, mas vou aproveitar, tipo, Adriano, boa noite. Ainda teremos mais vídeos do Jack Sincerão, do Server Sincerão? Cara, teremos. E uma coisa legal que vocês saberem também, ó, aqueles barcos lá, alguns ainda estão à venda, né? E barcos, dois ainda, né? Que estão à venda. Quais são que estão à venda lá? Fala aí, Jack. O Kriloa e um Bavaria 40. Olha, O motor novo. E se você tem um barco para vender também e você aceita participar do Sincerão, né? Tipo, tem uma análise, um raio-x, mas também uma exposição para um monte de gente que vai ver o teu barco e vai ver o barco já com esse raio-x, né? Que para quem compra também é muito legal, né, cara? Então, se você quiser participar também, entre em contato lá com o Jack e Angelita no Instagram deles, que, pô, é um negócio legal para vender o barco. É massa também. A gente tem uma dificuldade, né? A gente sempre fala para quem pergunta por que a gente faz tão pouco Sincerão, é porque tem pouca gente que quer mostrar o barco, né? Com seus problemas. Eu entendo, mas também é uma exposição massa, assim, né? E tem coisa legal no barco. Hein, Jack? Jack, quanto pede no Bavária? 1.350. Ah, não é pro meu bico ainda. Ô, rapaz, tem negócio lá, ó. Ainda não é pro meu bico. Tem um camarote pro pirata daí. Aí, ó, seis canecos aqui, ó. Tem um comentário, ele faz sempre umas coisinhas engraçadinhas que botou. E um marreco, seria problema um filho adulto? Seria porque eu acho que já ia dernar pro lado, assim, né, cara? Nossa Marreco senhora. 16. Tem um especialista em Marreco 16 aqui, que o Buda que fez travessias grandes. Opa, aí, é um barco muito bom. Assim, para iniciar, né? É um barco bacana, cara. Seguro e impossível de virar, cara. Você foi até São Francisco do Sul, hein? São Francisco do Sul. Fui até São Francisco do Sul. Sozinho, né? E assim, quando eu velejava na represa, a gente tentou, eu e alguns amigos tentamos virar o marreco várias vezes. Cara, é impossível, não consegue virar. A não ser que você pare ele, apoie ele numa pedra e puxe um guincho para virar. Porque não vira na água, é impressionante. Tem o Gabriel Pauletti que falou que existe alguma restrição em relação ao número de pets a bordo por questão de segurança? Cara, acho que não conta como tripulação, né? Não tem nada da Marinha relacionado a isso, né? Não, nunca vi. Vou falar. Não conta como tripulação, assim. A limitação é o espaço mesmo, né? Começa a ter o problema de higiene também, porque, né, é difícil, conforme o tamanho do barco, o espaço. Né?
Já pensou, cara? Um monte de... O cara cisma de ter como pet galinha, cara. Já pensou? Teve um cara, um francês, que foi pra Groenlândia com uma galinha de pet. Vem matando durante a viagem, fazendo franguinho assado, cara. Que coisa legal. Não, ele foi comendo ovo, cara. Ovo. Ovo, Puta, que ótimo, meu. Perfeito. É uma boa ideia. Porra. Umas 4 galinhas, galo para acordar todo mundo de manhã. Ó, cheguei, o Pipoquinha já veio, ó. Já deita do lado. Vai cachar o cargo, vai cachar o cargo. E a gente fala com vozinha com o animal, né? Vira besta, né? Fazem isso também. Mas também, Mesma se você coisa. você vai falar com criança, você... O gudu, 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 gudu do papai. É a mesma coisa, cara. Olha o bicho dormindo no chão aqui, ó. Olha. Mostra ele. Olha lá. Eita. Olha só. Parece um tapete, cara. Fica lá jogado. Jogado. Come e dorme. Um come e dorme. Come e dorme. O Mário Leite perguntou se a Marisca já achou um lugar para afiar as unhas. Cara, eu tenho uma sorte, por enquanto, que a Marisca tem um arranhador aqui e cara, ela só arranha ali. Não tem nada assim que eu vi até agora que ela estragou arranhando, assim. Não tá, nada. É um perigo, né? Você deixa uma vela dobrada ali de lado, quando você chega, tá toda cortada, cara. Pensou? Como é que é aí, Jack? No Onix não sobreviveu. A Genoa, de vez em quando... Agora a gente fez uma capa na parte da Genoa, até a escota, assim, cara. O Pipoca sobe e fica ali, daí fiapa tudo a costura da proteção UV. Os estofamentos, os dois destruíram tudo dentro, cara. Não tem uma almofada, sabe, do estofamento original. Agora a gente trocou, colocou um outro que eles não conseguem estourar. Mas o original, com aquele corvinho maciozinho, cara, não prestou, não tinha 1 centímetro do bar que não era destruído. Assim. Puxa, velho. E a gente tentou colocar um cabo no mastro, até arranhador, mas tinha que ir no sofá também na Genoa. Aí, como eu não sou louco de falar os gatos, né, cara? E ela daí... Não, mas é que assim, é isso que a gente estava falando até dos pelos, né? São alguns problemas, os pontos negativos, mas assim, daí eu cortava a unha deles, só que daí essa questão, se eles caem na água, o que vai ajudar eles a subirem vai ser as unhas. A unha, Daí a gente não cortou mais e aí, assim, agora eles estão mais tranquilos mesmo em relação a arranhar e tal. E aí o tecido que a gente colocou no sofá é a prova d'água. O Aquablock. Porque eles não conseguem encaixar a unha, assim, eles não se interessam. Foi até uma pessoa que indicou isso e a gente foi atrás e de fato, eu acho que a gramatura ali do tecido, eles não têm prazer em ficar colocando a unha. E eu vejo que é uma necessidade que eles têm, que nem acho que o Buda estava falando da questão da unha, né? Que eles precisam também, porque ela vai descamando, e eles precisam de alguma forma ter um lugar para soltar essa unha que tá soltando, assim, morta, sei lá. O Aloha Itacaré Uá perguntou se alguém tem aquário no barco, e eu já vi relatos, eu não vi, mas já ouvi gente que tinha. Aliás, era uma menina que estava atravessando o Atlântico num barco bem pequeno, assim, tipo 25 pés de madeira, alguma coisa assim, e tinha um aquário no barco. É prático, né? Porque o bicho... Não, tirando a... Se for de água salgada, é legal que se tiver um desastre, né, ele sobrevive, né, cara? Porque ele já sai. Tirando a peixada, né? Assim, ele até o equilíbrio, o balanço do barco, né? Porque a água vai se adequando ali, né? Mas eu fico pensando se não fica derramando água para tudo que é lado, cara, quando balança. Eu acho que o caso ele deve ficar com meia água, entendeu? O aquário, né? Para poder balançar talvez ter uma... ser lacrado e ter um tubo assim mais alto para pegar o ar, sei lá. Acaba tendo que ser um aquário grande para usar a metade dele, ou aqueles que faz gargalo. Aí quando você está atracado, você põe um pouco mais de água. E aí o bicho nada um pouco mais ali. Mas assim,
Deve ser bacana, né? Peixe também. É. Cara, pessoal, eu acho que já temos bastante assunto aí sobre pets a bordo. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Já cobrimos várias áreas do conhecimento aí sobre pets e barcos. Vocês querem compartilhar mais alguma coisa aí sobre gatos e cachorros e velas? Eu tenho uma história bem rapidinho do Pipoca, a gente estava falando sobre que o cachorro late, se tem alguém, né? Teve um dia que furtaram o nosso bote na popa do barco. A gente estava a bordo. E aí era bem aquele horarinho perto das 5 horas da manhã. E quando a gente chega no barco, o Pipoca ele tem mania de falar com a gente. Ele começa a miar, como se estivesse contando o dia dele pra gente. E nesse dia que furtaram o bote, ele estava na popa e eu escutei ele miando, como se fosse, quando a gente chega, ele estava miando igual, como se ele estivesse falando com alguém. Quando a gente levantou para ir trabalhar, que a gente viu que o bote não estava mais lá, que não foi solto, depois a gente descobriu que foi furtado, ele estava vendo a pessoa roubando ali e, de alguma maneira, ele tentou alertar, mas eu, no meu sono ali, achei que ele, sei lá, não liguei muito, mas era uma coisa diferente, era um comportamento diferente. Então, ele, de alguma forma, avisou que tinha alguém no barco, só que eu ignorei o que ele falou. Então, é interessante que eles também se comunicam, né? Os gatos, quando tem outra pessoa perto. O Lauro Costa pediu para Ana Lívia aqui perguntar do nome marisca, de onde vem, né? Cara, assim, ó, ele é do mar, é arisca, né? Tipo, a gente é parecido com a mulher do marisco, digamos assim, né? E depois a gente descobriu, cara, que é Mariazinha em húngaro. Então, o diminutivo de Maria. Então a gente achou bacana. Tem 3 motivos, todos eles válidos. Legal. Eu queria falar do banho do pet. O pet, ele no barco, pelo fato dele nadar, cara, ele precisa de muito pouco banho, assim. Você dá banho nele, assim, só para tirar água salgada, sabe? Você bate é como se desse uma adoçada, Jack. Tipo um motor de popa. Você dá no final, à noite, antes de dormir, você bate uma aguinha doce, não precisa shampoo, não precisa nada, ele não fica com alergia, não coça nada, entendeu? E outra coisa, é importante essa água no final da noite, porque senão não seca o pelo, entendeu? Ele tem um subpelo, né? O cachorro, talvez, não sei se gato tem também, mas ele não precisa lavar com shampoo, voltei. nada, mas basta jogar uma aguinha. Porque senão ele fica meio engordurado o pelo, senão ele não seca. Vocês dão banho nos gatos? A gente, bem pouco, assim. É mais quando eles caem na água. E o gato, ele se lambe, não tem cheiro, é bem legal. Mas quando tá muito calor, assim, a gente costuma dar uma duchinha neles, assim, para eles ficarem refrescados, tirar um pouquinho da sarna. Mas eles aceitam de boa? De boa, duchinha, eles gostam? Bem pouco banho, assim, bem pouco banho. Eles não gostam de água, não gostam de banho, não. Pô, a Marisca tem uma coisa, cara, que assim, ó, toda vez que eu e a Ana vamos no banheiro, ela vai junto, que ela quer tomar aquela aguinha que sai da torneira ali, ela fica lá e reclama se não dá um pouquinho, cara. O que pra gastar água é horrível. Mas... Eles vão pegando umas manias, né, cara? Eles vão pegando umas manias que é engraçado. Opa! Caiu. Olha, acidente, o gato derrubou. A peça aqui, ó. Ela é de 2012. É uma senhora já. Um de cada lado. Ela foi lá do lado da Angie e o Pipoca aqui. O que vocês falaram, cada um tem o preferido. Maravilha, pessoal. Acho que é isso aí por hoje. Quero agradecer muito, né, a presença de vocês, já que a gente sempre por aqui, o Buda, né, cara? Pô, valeu aí, cara. Cara, eu tentei entrar. Demorou pra conseguir. A falta de intimidade com a eletrônica, sabe como é que é, né? Imagina, cara. Eu não sei o que houve aqui, cara. O software que a gente usa, ele é legal, mas ele tem as burocracias dele.
O navegador bloqueou a câmera e o microfone. Pô, eu falei, só vou escrever? Escrever não dá, né? Mas é isso aí, galera. Foi um prazer estar com vocês. Qualquer coisa aí sobre dog, pode me chamar que eu falo. Beijo grande, foi gostoso em matar a saudade de vocês. Ou o Buda, faz tempão que a gente não encontra. Mora aqui do lado, mas a gente não... você tá no Guarujá, né, bicho? Eu tô no Guarujá, tô reformando aqui uma casa que a gente tem aqui para ver se valoriza um pouco mais, né? Vai ter que vender mesmo. Isso aí. Coisas. Quem sabe, vendendo a minha parte, não vira um Bavária, Jack. Valeu, Adriano. Muito obrigado. Ótima noite a todos. Ótima noite a todos. Para vocês também, gente. Tudo de bom. Valeu, Adriano.